Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como vocês estão, meus queridos? Tranquilinho, frio na bota, igual prego na areia? Espero que sim. Bom, cá estamos mais uma vez na aula de hoje para dar sequência a esse tal desse equilíbrio químico e talvez uma das aulas mais complicadinhas desse ano, mas nada que seja um bicho de sete cabeças, nada que se você seguir aqui nosso passo a passo você não entenda. Por que ela é um pouquinho difícil? Porque ela remete a alguns assuntos anteriores que você vai ter que lembrar, senão vai dar uma azedada no boteco, beleza? Então é importante você dar uma lembradinha, principalmente na hora que eu falar aqui, tenta lembrar, tenta procurar, caso você não lembre, para você estar em dia com a gente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a hidrólise salina, beleza? Se você chegou e olhou o título, provavelmente tem isso, então, hidrólise salina hoje. Galera, hidrólise salina ela é o processo contrário às reações de neutralização. Chiru, o que era neutralização? É quando eu reagia um ácido com uma base e eu tinha a formação de sal e água. Então, ácido mais base da sal e água era o mantra da química inorgânica. Beleza? Pensa o contrário. Se eu pegar o sal e água formados e reagir os dois, eu volto a formar o ácido e a base que originaram esse sal. Beleza? E a gente chama de hidrólise, porque é uma reação usando água, é a quebra através da água, hidrolise, beleza? Desse sal. Então a gente quebra ele e retorna ao ácido e à base, só que tem uns detalhes para isso acontecer. Combinado? Então isso é importante, bonitinho, a reação entre água e o íon proveniente de um ácido forte, um ácido fraco, perdão, ou uma base fraca. Certo? Na prática é isso que a gente vai buscar. A gente vai sair da água e do sal, chegar no ácido, na base, mas vocês vão ver que tem uma coisa por trás disso aí, que é a parte iônica da reação, que é onde vai nos interessar, é onde vai ter várias aplicações de exercício lá na frente. Fechado? Ó, tem um passo a passo para você fazer a reação de hidrólise, certo? Desse íon. Porque na verdade a água ela vai quebrar o íon, ela vai reagir com o íon desse sal. Beleza? Eu tenho que fazer a reação de formação desse sal, certo? Então, quais íons juntos formam o sal? Então, os íons no reagente, o sal no produto. Segundo, montar a reação de hidrólise, ou seja, montar o sal mais a água, o ácido e a base que foram provenientes. Mas, Chiru, essa não é a reação de hidrólise? Essa é a reação de hidrólise. Só que uma coisa importante é que a gente quer saber qual íon que vai hidrolisar, qual íon que vai gerar um ácido fraco, uma base fraca, e aí a gente vai comentar um pouquinho depois, beleza? Terceiro, colocar as reações de ionização e dissociação, respectivamente do ácido e da base. Então você vai fazer a ionização do ácido formado e a dissociação da base formada, lembrando, seguindo a regra de força de ácido e base. O que era a força entre ácidos e bases? Era o quanto de íon um ácido forma ou o quanto de íon uma base separa, porque a base já é iônica, então ela já possui íons. Beleza? Então é o quanto eles conseguem fazer isso. Se um ácido é forte, ele consegue formar muitos íons, certo? Se um ácido é fraco, ele não consegue formar íons. Beleza? Muito pouquinho. Então se a gente tiver um ácido forte, eu separo e ionizo. Certo? Se eu tiver um ácido fraco, eu não separo. Por exemplo, ácido cianídrico, HCN. Se eu pegar o HCN e colocar ele na água para ionizar, no produto eu vou achar HCN aquoso, certo? Porque ele é um ácido extremamente fraco. Então, todo mundo que for fraco, a gente vai copiar exatamente igual do reagente sem os íons. Quem for forte, a gente copia ionizado ou dissociado no caso das bases. Então, você vai ter uma reação de formação do sal, duas que é a hidrólise, 3 que é a ionização e 4 que é a dissociação do ácido da base, de novo, respectivamente. Beleza? Vamos pegar um exemplinho para vocês darem uma olhada e tem vários fatores que pode acontecer. Pode vir de um ácido fraco e uma base forte, um ácido forte e uma base fraca, um ácido fraco e uma base fraca. E aí a gente vai ver o que acontece se for um ácido forte e uma base forte. Beleza? Sempre buscando a hidrólise do íon a ser hidrolisado. Aliás, vou sair da frente para você tirar uma foto, tirar um print que você quiser, para você lembrar do passo a passo daqui a pouco para a gente fazer juntinho, fechou? Dá uma olhada nesse exemplo. Bom, cá estamos no exemplo. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é de um ácido forte e uma base fraca. Como assim, Chiru? É um sal proveniente, ou seja, que veio de um ácido que era forte e de uma base que era fraco,
certo? Isso vai causar uma diferença aí, beleza? E o sal é o NH4Cl, é o cloreto de amônio. Como que eu faço para saber a hidrólise desse sal? Como que eu faço para saber a hidrólise do íon que provém desse sal? Presta atenção numa coisa, galera. Para que a gente faz hidrólise? Para saber se o sal ele tem um caráter mais básico, ou um caráter ácido, ou um caráter neutro. Tá, para que eu quero isso então? Para falar de pH. A gente quer saber se esse sal ele é capaz de subir o pH, torná-lo básico, é capaz de descer o pH, torná-lo ácido, é capaz de não alterar o pH, eu posso colocar para outro fator que não vai alterar esse pH? É aí que a gente entra com a hidrólise salina. Combinado? Dá uma olhada, ó. NH4Cl, primeiro passo. Volta lá na fotinho para você lembrar, ou volta ali no vídeo para você lembrar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a formação dele. Bom, separa em NH4 e Cl, e a gente sabe que o sal é NH4+, Cl-, ambos aquosos, e a gente tem o NH4Cl formado. Então, ó, aquoso, aquoso e aquoso. Isso é a primeira reação. A segunda reação, o que eu tinha que fazer? Ó, dá uma olhada. Segunda reação, eu tinha que fazer a hidrólise, certo? Então eu tenho NH4Cl mais H2O. Quais ácidos que isso aqui forma? Isso aqui forma, ó, lembra, a água é HOH. O H junta com o segundo cara, o OH junta com o primeiro. Lembra que num sal a primeira parte vem da base, a segunda vem do ácido. Eu tenho o H junto com o Cl e eu tenho o NH4OH. Então eu só faço a hidrólise sem me preocupar com nada ainda. Terceiro passo, que são as duas próximas reações, a ionização do ácido e a dissociação da base. O ácido é o HCl, galera. HCl, ele é um ácido forte. Lembra que ele é um hidrácido, um ácido sem oxigênio, e ele é um ácido forte, beleza? Junto com o HCl, tem o HBr e o HI, são os hidrácidos fortes, beleza? Então, os fortes, eles ionizam, ele forma o H+, Cl- aquoso. Aquoso. Todo mundo aqui é aquoso. No caso, a água não é aquosa, a água é líquida. Beleza? Aí eu vou fazer o NH4OH, vou fazer a dissociação da base. Pera, vou fazer a dissociação da base? NH4OH é uma base fraca. É uma base fraca. Lembra, NH4OH é aquela que você lembra, você tem que lembrar, certo? Que é a única base fraca, porém solúvel, certo? Mas ela é fraca, ela não tem grande formação de íons, ela não forma o NH4 mais OH- em grande quantidade. E lembra que o pessoal que é fraco, a gente mantém juntinho, fica exatamente igual, beleza? Isso é importante a gente lembrar. Depois disso, o quarto passo era somar as reações. Passa aqui, ó, vamos cortar o que é igual e o que não é igual. Vou apagar aqui para não te confundir. Vamos lá. HCl aquoso com HCl aquoso, corta. NH4OH aquoso com NH4OH aquoso, corta. NH4Cl com NH4Cl, cortou. E olha aqui embaixo, ó, Cl- com Cl-, cortou. Lembra que para cortar eu tenho que ter produto e reagente iguais, que daí eu posso cortar. O que sobrou? Ó, NH4+, aquoso, mais H2O líquido, o famoso HOH, certo? NH4+, mais H2O. Bom, reagente foi. Sobrou aqui, ó, vou grifar para você ver todos. NH4, H2O, H+, e NH4OH. H+ aquoso, mais NH4OH aquoso. O
que é isso importante, filho? Vou até trocar aqui. O que isso é importante? Dá uma olhada. Eu coloquei um sal na água, eu hidrolisei esse sal e me gerou esse cara aqui, ó. O íon H+. Isso quer dizer que quando eu jogo o cloreto de amônio na água, eu tenho uma diminuição do meu pH, por exemplo. Meu pH ele tende a ficar mais ácido. Isso se deve ao meu sal ser proveniente de um ácido forte e uma base fraca. Então a gente pode generalizar que toda vez que isso acontecer, ácido forte, base fraca, quando em água eu tenho uma diminuição do meu pH. Beleza? Isso é extremamente importante. Outra coisa que é legal você saber sempre, se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, é o íon proveniente da base que vai hidrolisar. Então, sempre vai hidrolisar o íon que vem da base. Como assim, Chiru? Olha o íon que está sofrendo a hidrólise, que está reagindo com a água. NH4+. NH4+, ó, ele é proveniente do NH4OH, da base ser fraca. Beleza? Esse cara aqui é proveniente dessa base aqui ser fraca. Beleza? Então, é a base fraca que vai proporcionar o íon que vai ser hidrolisado e com isso, pelo ácido ser forte e a base fraca, eu tenho uma diminuição do pH e a reação de hidrólise do íon prova porque eu tenho a formação de H+, mas Chiru, aqui não tem o OH-, esse OH- ele está preso junto com o íon amônio. Eles estão juntinhos aqui, eles não estão livres, separados, não. Então eu não tenho como o OH- neutralizar esse H+, eu tenho um pH mais ácido, eu diminuo o meu pH. Combinado? Segundo ponto, então ácido forte, base fraca foi. Vamos inverter para ver o que dá? Bora! Bom, filhos, agora presta atenção. Eu tenho um ácido fraco e uma base forte, eu inverti. Um exemplo, cianeto de sódio NaCN. Beleza? Lembra dos processos. Primeiro, formação do sal. Quebra aqui no Na. Lembra que o Na é família 1A é sempre mais. CN-. Então eu tenho o Na aquoso mais CN- aquoso, formando o NaCN. Beleza? Bonitinho? Vem. Segundo, hidrólise do sal. NaCN mais o H2O, esse cara aquoso, NaCN mais H2O, dando os ácidos que os provém. Lembra do HOH na água, H junta com o CN, OH junta com o Na, eu tenho o NaOH aquoso mais o HCN aquoso. Terceiro e quarto passo, ionização do ácido, dissociação da base. HCN, ele vai virar o próprio HCN aquoso, certo? Quando eu coloco ele na água, o NaOH, ele vira o Na+, mais o OH-. Aí você vai falar, professor, por que isso acontece? Presta atenção, HCN, ácido fraco, ácido cianídrico. Lembra que eu falei os fortes? HCl, HBr, HI? HCN não tá junto aí, beleza? Então ele é fraco, ele não se separa em íons, beleza? NaOH, base forte, base alcalina, base de família 1A, hidróxido de sódio clássico, Na+, OH-. Peguei, fiz tudo. Quarto passo, soma as reações. Vamos lá. HCN aqui. Opa, aqui é aquoso, perdão. Bom, lembrando que aqui também é líquido. Então, troquei aqui, lembra disso. Vamos cortar quem é igual. Eu tenho o HCN aquoso, HCN aquoso. Eu tenho NaOH, eu tenho o NH que eu cortei, eu tenho, continuando, NaCN, NaCN, cortei,
eu tenho Na+ com Na+, mandei embora. Se eu for juntar, ó, pegando aqui quem está no mesmo lado, Cn menos H2O, do outro lado, HCN, OH-, eu tenho Cn-, o ânion aquoso, sendo hidrolisado pela água líquida, e isso está em equilíbrio com, a gente tem o HCN aquoso mais o OH-. E aí, galera, a gente tem o resultado contrário ao anterior, que é a formação do OH-. O OH- ele é responsável por subir o pH. Ele é uma característica de base. Então ele é um sal que tem um caráter básico, porque quando eu coloco ele na água, ele sobe o pH, beleza? E por isso ele é um sal proveniente de um ácido fraco, uma base forte. É claro que toda vez que isso acontecer, a gente vai ter um aumento no valor do pH, beleza? Esse pH ele vai subir sempre que tiver um sal proveniente de um ácido fraco e de uma base que seja forte, beleza? Então isso é muito importante para a gente, principalmente essa última reação que a gente trabalha com essa variação do pH. Fechado? Bonito? Prosseguimos para o próximo que a gente vai falar. Agora, queridos, a gente vai para um que é mais detalhoso, que é quando a gente tem um ácido fraco e uma base fraca formando um sal. Então é um sal proveniente de um ácido que é fraco e de uma base que é fraca, certo? Vamos ver o que ele faz. Ó, o exemplo, eu junto as duas coisas que eram fracas das passadas, que é o NH4, que veio do NH4OH, base fraca, HCN, que veio do ácido cianídrico, ácido fraco. E aí eu tenho, separei NH4+, Cn-, NH4+ aquoso, mais Cn- aquoso, e a gente tem o NH4Cn aquoso. Primeiro passo, formação do sal. Segundo, hidrólise. NH4Cn aquoso mais H2O líquida, formando o NH4... Opa, deixa eu fazer o ácido primeiro para não mudar. Lembra, famoso HOH da água. Esse H junta com o CN, OH com NH4. Uma coisa importante, galera, se for, por exemplo, um ácido que libera 2H+, na ionização, coisa assim, é só questão de balanceamento, o jeito de fazer é exatamente igual, combinado? Então, ó, o H junta com o CN, HCN aquoso, e o NH4 junta com o OH, NH4, OH aquoso. O que tá ventando aqui não tá escrito, hein? Terceiro passo e quarto passo, ionização do ácido, dissociação da base, o HCN aquoso. HCN, galera, é um ácido extremamente fraco, ele permanece como HCN. Ele não tem a ionização boa, certo? Então ele permanece juntinho. O NH4OH acaba ocorrendo a mesma coisa. NH4OH aquoso, ele tem uma dissociação que é, ó, uma bosta. E o NH4OH também é uma base fraca, também não vai ter a separação dos íons. E a hora que a gente vai para o quarto passo, que é de somar, o que a gente tem? Ó, vamos por partes. NH4CN, bonitinho. NH4CN com NH4CN. HCN desse lado com HCN desse lado. Beleza? NH4OH com NH4OH. E não tem mais nada que possa ser cortado. Ou seja, eu tenho o NH4+, o Cn- mais a água. Isso em equilíbrio, líquido, aquoso e aquoso. E aí eu tenho desse lado aqui o HCN aquoso juntinho, mais o NH4OH aquoso,
que isso significa? Que quando eu tenho o ácido fraco e a base fraca, hidrolisam os íons dos dois, o cátion proveniente da base e o ânion proveniente do ácido, ambos vão estar na reação de hidrólise final. Então eu tenho os dois íons, sendo hidrolizados, dando respectivamente o seu ácido fraco, ou seja, junto, sua base fraca, ou seja, junto. Então eu tenho um ácido, tenho uma base, só que por eles serem fracos, isso aqui não estão liberados na água como H+ ou OH-, não consegue subir o pH por não ter o OH- em solução, não consegue descer o pH por não ter o H+ em solução, então aqui, vou escrever de vermelho para manter o toque, o pH não altera. Então, uma hidrólise de um sal proveniente de um ácido fraco e uma base fraca, acontece a hidrólise, porém eu não tenho alteração no pH, porque eu formo um ácido fraco e uma base fraca. Combinado? Então isso aqui, esquece. Beleza? Então, escrevendo aqui em cima, não varia o pH. Beleza? Galera, no primeiro exemplo nosso, o que aconteceu? Era um ácido forte, base fraca, o íon proveniente da base fraca que foi hidrolisado. Na segunda, ácido fraco, base forte, o íon proveniente do ácido foi hidrolisado, certo? Quando eu tenho ambos fracos, o íon dos dois são hidrolizados. Lembrando sempre uma coisa que já era para estar muito claro. Galera, do ácido, o proveniente é o ânion, é o íon negativo. Do ácido, o proveniente é o cátion, o íon positivo. Lembra? Primeiro sempre vem da base, segundo do ácido. Então não tem variação de pH quando ambos são fracos, porque ambos hidrolisam e não forma nem H+, nem OH-. Combinado? Por último, mas não menos importante, temos... Queridos, dá uma olhada nesse aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho um ácido forte e uma base forte formando um sal. Beleza? Então esse sal é proveniente de ácido forte, base forte, muito íon. Uma olhadinha aqui, ó. NaCl, por exemplo, que é do NaOH e do HCl, ambos extremamente fortes. Primeiro passo, você lembra qual que era lá do começo? Era separar aqui, ó, Na+, Cl-. Então o Na+ aquoso, ele reage com o Cl- aquoso e ele tem o equilíbrio com o NaCl aquoso. Primeiro passo, formação do sal. Segundo passo, a hidrólise completa. Então eu tenho o NaCl aquoso mais H2O líquida, formando o HCl aquoso mais o NaOH aquoso também. Shiro, como você sabe, lembra? H2O é o HOH. O H sempre vai com o ácido, que é o cara que fica atrás na fórmula. O OH com a base, parte da frente da fórmula do sal. Então, segundo passo, a hidrólise completa está feita. Terceiro passo, a gente tem o que, galera? Presta atenção agora. A gente tem a ionização e quarto passo, a dissociação. HCl, a gente já viu e já falou várias vezes que é um ácido extremamente forte, beleza? Então ele forma o H+ aquoso e o Cl- aquoso, certo? E o NaOH também é uma base forte. A gente tem a formação do Na+ aquoso mais o OH- aquoso também. Então a gente tem a completa, basicamente, ionização do HCl, completa dissociação do NaOH e o quarto passo, lembra que era somar. Olha o que vai acontecer de maneira geral com qualquer sal que seja proveniente de ácido forte e base forte. Lembra que eu falei para vocês, só para a gente deduzir o resultado, que na hidrólise salina a gente tem a hidrólise do íon, certo? Que sempre tem que ser proveniente de alguém fraco. Aqui não tem ninguém fraco. Vamos ver se tem hidrólise? Ó, eu tenho Na+, cortou. Cl- com Cl-, cortou. NaCl, cortou.
HCl, HCl. NaOH, NaOH. E aí presta atenção, ó, eu tenho o H2O sendo o H+, mais o OH-. Galera, hidrólise é quebra pela água, é reação do íon com a água. Presta atenção, aqui eu só tenho água. Eu não tenho nenhum íon reagindo com a água. Então a gente vai escrever que quando eu tenho um sal proveniente de ácido forte e base forte, não ocorre hidrólise. Então, não sofre hidrólise. Se não sofre hidrólise, claro que não altera pH e tudo mais, porque quando eu tenho ácido forte e base forte, nada mais é que a reação da água. Beleza? Da água. Bonitinha, fofinha, chique 10. Beleza? Então, não tem hidrólise envolvida aí. De qualquer sal com base forte e ácido forte. Beleza? Sempre a reação final é essa aqui. Fechou? Espero que vocês tenham entendido até aqui nesse ponto. E isso, galera, é só para ter a reação. Para você olhar o sal e falar assim, bom, a reação de hidrólise do íon que vai ser hidrolisado é tal. Então você tem que analisar se vem de ácido forte, ácido fraco, base fraco e ainda mais. Tudo isso para chegar na constante de equilíbrio, que é o que eu vou falar agora nesse finalzinho. Prometo que está acabando, bora lá. Bom, galera, para a gente fechar com chave de ouro, bom, eu já falei bastante de reação química, certo? De hidrólise. Por que eu estou falando tanto disso? Porque ela é fundamental para você montar a sua constante do equilíbrio, beleza? Que é o nosso querido, para o caso de reações de hidrólise, o KH. Eu adoro KH porque é tão bonito, certo? Então o equilíbrio de hidrólise recebe o nome de KH, certo? Eu tenho uma hidrólise que pode ser do cátion. Lembra que quando isso acontece? Quando eu tenho uma base fraca. Ou uma hidrólise que pode ser do ânion, e isso acontece quando a gente tem um ácido fraco, beleza? Isso é necessário a gente saber. Só para relembrar as reações genéricas, hidrólise de ácido fraco, hidrólise do seu ânion, certo? Com H2O, formando o ácido juntinho e o OH- livre, beleza? Agora, desse lado aqui, eu tenho a hidrólise da base fraca, ou seja, do cátion dela, reage com a água, sofre hidrólise e forma a base em conjunto sem dissociar e o H+. E claro, galera, aqui não é diferente de nada do que a gente já viu. Continua sendo produto sobre reagente. Então, ó, o produto é o BOH e H+, reagente o B+. Por que o H2O não? Porque aqui eu tenho H2O líquido e todo o resto da reação está em ambiente aquoso. Então a gente pode desconsiderar o H2O líquido. Beleza? Então fica dessa forma. Do mesmo jeito que fica desse lado, ó. Eu tenho produto HA-OH-, HA-OH-. E o reagente é o próprio A-. Então isso são reações genéricas, mas que vai servir para qualquer exemplo de ácido forte, base fraca, ácido fraco, base forte, por aí vai. Acho que eu só inverti, mas tudo bem, acho que você entendeu, filho. Beleza? Então você vai ter que saber montar a reação e lembrar das suas raízes. KH é igual o produto sobre o reagente. E aí você vai correr para o abraço, você vai fazer o exercício, beleza? Dentro disso ele pode mexer com pH, por TH+, e OH- e etc. Combinado? É isso por hoje. Um beijo no seu coração, até a próxima e eu fui!